Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Terceirão, aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 11 a 14 na apostila. Nós vamos conversar, galera, hoje sobre o crescimento populacional no mundo. Para vocês terem uma ideia de como ocorreu, ou na verdade, qual foi a velocidade em que ocorreu esse crescimento populacional no mundo, algumas estimativas bem grosseiras, elas indicam que a população mundial no início da era cristã girava em torno de 200 milhões de habitantes, certo? Já éramos em 2011 7 bilhões, tá bom? E além disso, estima-se que em 2050 a população mundial pode superar os 9 bilhões de habitantes. É gente pra caramba, certo? Aí a questão que a gente tem que se perguntar é, por quê? Por que a gente teve esse crescimento populacional tão acelerado ao longo da história da humanidade? A gente pode apontar como as principais causas para esse crescimento como sendo as melhores condições de saneamento básico e os avanços da medicina, como, por exemplo, a descoberta de vacinas e os antibióticos, que reduziram as doenças e a mortalidade infantil. Quando a gente fala, galera, de condições de saneamento básico, isso também é fundamental para a melhora da qualidade de vida, tá? O saneamento básico, ele impede a proliferação de diversas doenças, tá bom? E o que acontece? Esse contínuo aumento populacional pode ter várias consequências negativas, certo? Nós podemos apontar como consequências, por exemplo, a escassez de alimentos. Fica claro que vai ter um desafio de abastecimento, um desafio alimentar, certo? Tem uma estimativa que seria necessário triplicar a produção agrícola nos próximos 40 anos para poder alimentar toda essa estimativa, né, de 9 bilhões de pessoas que tem para comer, né? Em diversas regiões não existem mais reservas de terras propícias para o cultivo. A gente vai ver, né, a gente está falando do avanço da urbanização que vai impactar diretamente nessas áreas que tenha terras propícias para cultivo, né? Em outras regiões também a gente vai esbarrar em questões ligadas à proteção ambiental, em que não se pode transformar florestas, mangues em área de produção alimentar, certo? A proteção ambiental impede que uma floresta nativa, que uma vegetação nativa seja transformada, né, em áreas para atividades agropecuárias, tá bem? Além disso, a gente tem que contar também que a gente vai ter um aumento da utilização da água muito alto e nós já vimos, né, que a água já é escassa em diversas partes do planeta. Outra consequência negativa desse crescimento populacional do mundo vai ser problemas relacionados à poluição. Nós também já comentamos sobre a questão da poluição, certo? E por falta de planejamento, alguns países muito populosos já enfrentam graves problemas decorrentes da excessiva poluição. Quando a gente fala de problemas, galera, vão além dos problemas ambientais. A gente também, a poluição excessiva, ela gera problemas de saúde, como, por exemplo, problemas respiratórios como asma, bronquite, doenças cardíacas, câncer. Tem outras várias doenças também, tá, galera? E isso tende a piorar, certo? Com o aumento da população, o aumento da produção, cada vez mais desperdícios e cada vez maior a degradação, muitos ecossistemas naturais, né, também vão ser cada vez mais degradados. Inclusive, uma tendência é que se tenha a extinção de algumas espécies. Doenças também pode ser, né, uma consequência negativa desse aumento populacional, certo? Alguns biólogos já apontam, né, que um patógeno letal, por exemplo, ele poderia evoluir e se espalhar pelo mundo em questão de horas por causa do sistema de transporte. Uma consequência direta desse processo de globalização que o mundo passa, né, com essa redução de distâncias, o mundo cada vez mais interligado. O coronavírus já está aí para provar para a gente, né? A velocidade
que se tornou uma pandemia, né, que o coronavírus se tornou mundial, foi extremamente rápida. E ele conseguiu se disseminar nessa velocidade exatamente devido à eficiência do sistema de transporte, certo? Além disso, essa possibilidade, né, de mortes em massa vai crescer em medida que a população aumenta e que há mais pessoas para menos áreas habitáveis. Além disso, vão ter desafios ligados à criação de emprego, a meios de habitação, educação, transportes, enfim. Esse crescimento populacional vai gerar diversos desafios, certo? E o que acontece, galera? A população mundial ela continua a crescer e a gente tem, né, uma hipótese feita por demógrafos, que são os especialistas em estudos populacionais, que a população, né, ela vai atingir algo ali em torno dos 9 bilhões e depois ela vai começar a diminuir. Mas o ritmo de crescimento que ela já se encontra em queda em praticamente o mundo inteiro, tá bom? A teoria da transição demográfica, ela explica essa redução nas taxas do crescimento populacional. O que é transição demográfica? Basicamente, gente, transição demográfica é um termo utilizado para descrever a dinâmica do crescimento populacional, a dinâmica do comportamento populacional, certo? Ou seja, o mundo ele está passando por uma mudança de um regime de alta fertilidade associado a uma mortalidade elevada para um modelo de baixa fertilidade com diminuição da mortalidade. Ou seja, antigamente a galera tinha muitos filhos ao mesmo tempo que morria muita gente, certo? Porém, agora a transição demográfica está mudando isso. A gente tem famílias com cada vez menos filhos, certo? E a longevidade, né, a expectativa de vida está cada vez maior, tá? A transição demográfica, ela originalmente foi formulada em 4 fases, mas atualmente são aceitas 5 fases. Na fase 1, a gente tem elevadas taxas de natalidade, que são compensadas por altas taxas de mortalidade, certo? Na fase 2, nós temos taxas de natalidade superiores à taxa de mortalidade. Na fase 3, ocorre uma desaceleração demográfica, com um declínio das taxas de natalidade devido a diversos fatores, como, por exemplo, o acesso a métodos contraceptivos e a inclusão da mulher no mercado de trabalho, que vai influenciar diretamente no perfil populacional, né? Na verdade, no perfil das famílias. A fase 4, a gente vai caracterizar ela por apresentar taxas baixas de natalidade e mortalidade com valores quase iguais. E por isso o crescimento demográfico é praticamente zero, que vai alcançar assim uma estabilização. E a fase 5, né, dessa transição demográfica, a gente vê que a mortalidade supera a natalidade. Por quê? Porque o custo para criar filhos é alto, né? Então as famílias optam por ter um ou às vezes nenhum filho para poder manter o seu padrão de vida, né? Com esse crescimento populacional negativo, a população terá no futuro próximo mais idosos do que jovens, o que vai também acarretar, né, consequências, problemas relacionados à previdência social, né, à aposentadoria, assistência médica, mercado de trabalho, entre outras. Essa fase 5, esse processo, né, relacionado à fase 5, já está ocorrendo em países como, por exemplo, a Alemanha, a Itália e a Áustria, tá? Quando a gente fala de pirâmide etária, eu quero que vocês tenham na cabeça que uma pirâmide etária é um gráfico, certo? E ele é usado para poder analisar a distribuição da população por idade e gênero, tá bom? A gente consegue ver, a partir desse gráfico da pirâmide etária, a distribuição da população conforme a idade, né, distribuindo-as pelo sexo. Do lado direito do eixo vertical se quantifica a população feminina e do lado esquerdo nós vamos ter a população masculina. E por que as pirâmides etárias elas são tão importantes? Porque elas ajudam a conhecer a evolução da população, né? Avaliar essa ideia da taxa de natalidade em comparação com a população adulta. Enfim, elas ajudam até mesmo na construção de políticas públicas, já que você consegue entender a dinâmica da população naquele momento. E
E além disso, galera, um outro termo que é muito importante da gente entender quando a gente fala de estudos populacionais é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele é uma medida comparativa, um índice que ele é utilizado para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano, certo? Aí, dentro dessa classificação, a gente vai ter países de desenvolvimento humano alto, desenvolvimento humano médio e o baixo, certo? E como é que a gente calcula esse índice? Ele é calculado levando em consideração 3 aspectos: a expectativa de vida ao nascer, a educação e a renda dos habitantes de uma cidade, de um estado ou de um país. Vai depender do seu recorte do seu estudo, certo? Desde 1993, a cada ano, os países membros da ONU são classificados pelo seu IDH. Tá bom, galera? Agora a gente vai falar da urbanização. A urbanização, galera, é uma tendência mundial, certo? Atualmente, pouco mais da metade da população mundial é predominantemente urbana, ou seja, a gente já tem a maior parte da população morando em cidades. E estima-se que em 2050, 66% da população já vai viver no meio urbano, certo? Uma situação muito diferente como lá do passado, como por exemplo, lá em 1800, estima-se que somente 3% da população habitava esse meio urbano. Esse aumento, ele ocorre de forma mais intensa, né, a partir da primeira Revolução Industrial, que ela representa um marco, exatamente de quando as pessoas começam a se deslocar do campo para as cidades em busca de emprego e de melhores condições de vida, certo? A urbanização, galera, como a gente mencionou, ela é um fenômeno mundial, ela avança no mundo inteiro, tá bom? Nos países desenvolvidos, o avanço já é mais lento. Por quê? Porque a gente não mencionou a primeira Revolução Industrial como um marco. Então, galera, esses países, né, desenvolvidos, eles já passaram por diversas etapas. A primeira, a segunda, a terceira Revolução Industrial e foi evoluindo gradativamente. A urbanização, ela acompanhou esse ritmo, né, da industrialização e assim os países desenvolvidos, eles conseguiram se urbanizar de uma maneira mais organizada, criando infraestrutura urbana de qualidade, em quantidade, e conseguiram dar conta desse fenômeno. Inclusive, galera, a gente tem uma frase que ajuda bastante a lembrar disso, que é: industrialização tende à urbanização, certo? A partir do momento que as indústrias dos países vão se desenvolvendo, os núcleos urbanos, nesse processo de urbanização, de transferência da população do campo para as cidades, também tende a acontecer, certo? Só que acontece, nos países em desenvolvimento, a gente vai ver que vai ter uma situação diferente dos países desenvolvidos, certo? O processo da industrialização ocorreu num curto espaço de tempo, certo? Assim, a urbanização também vai avançar de forma mais rápida, de forma que a gente diz que é desorganizada e muito concentrada. Ela ocorre em poucas cidades. Dessa maneira, não teve essa ideia, né, dessas cidades se adaptarem aos fluxos migratórios, e isso acaba gerando consequências, como, por exemplo, grandes contrastes sociais, formação de moradias irregulares, como as favelas, problemas relacionados a saneamento básico, como, por exemplo, a reduzida capacidade de água encanada, problemas relacionados à rede de esgoto, violência, déficit de empregos, transporte público ineficiente, aumento da economia informal, dentre outros, certo? A expansão migratória veloz para os centros urbanos, ela também produz megacidades. O que são megacidades? É um conceito, né, quantitativo, e essas megacidades são classificadas dessa forma porque elas possuem mais de 10 milhões de habitantes, considerando a sua região metropolitana, certo? Em 2012, a ONU ela divulgou um estudo afirmando que até 2030 o planeta seria obrigado a urbanizar uma área equivalente aos territórios da França, Alemanha e Espanha, desenvolvendo infraestrutura de transporte, habitação, saneamento, energia, entre outros. Isso tudo, galera, para poder, né, acompanhar esse ritmo de desenvolvimento. Inclusive, esse estudo também afirmava que 15% da Mata Atlântica e 2,5% do Cerrado estariam ameaçados por novos aglomerados urbanos.
Então, né, você já sabe que essa questão ambiental é exatamente uma das grandes problemas, das grandes questões que abrangem todas essas cidades, essas áreas urbanizadas. Elas possuem elevados níveis de poluição e praticam, né, a remoção da vegetação, gerando problemas, né, consequências ambientais, como, por exemplo, ilhas de calor, inversão térmica, que são problemas ambientais urbanos. Isso pode ser mitigado, né, preservado, exatamente criando áreas verdes, construindo aquela ideia daquele jardim sobre as lajes dos prédios, controlando a emissão de poluentes, descentralizando os serviços existentes. Enfim, existem caminhos, né? A urbanização, galera, ela é importante, né? A gente sabe que fomenta oportunidades de trabalho, de comércio, desenvolve-se, né, infraestruturas ferroviárias, rodoviárias relacionadas a transporte e a comunicação. Só que também é fundamental que a gente tenha essa ideia que todo esse desenvolvimento tem que ser associado em investimentos corretos em áreas como, por exemplo, educação, saneamento, moradia, segurança e por aí vai, tá bom? E vamos ter a nossa atividade devolutiva número 2. Como atividade, eu quero que vocês expliquem com suas próprias palavras o que é IDH e qual é a sua importância, certo? Essa explicação de vocês, galera, tem que ter pelo menos 15 linhas. Então capricha, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!